essa coisa de direita e esquerda é um negócio engraçado, né, cara? Porque isso é considerado como se fosse uma espécie de um dogma religioso. Você escuta todo mundo falando isso, todo cara que vai analisar política, o cara tá sempre falando desse negócio de direita e esquerda, porque a direita é isso, a esquerda é aquilo, e papapá. Então vira uma espécie de uma lei universal da organização da política. E aí você pergunta para o cidadão o que significa, né, direita e esquerda. Um dia desse estava conversando com um animal desses aí na internet, esse pessoal Zé Debatinho, né, essa galera que gosta de ficar debatendo e tal, chamando para debate, aí falando sobre essa questão de direita e esquerda. Aí você pergunta para o cara o que é direita, o que é esquerda, ele não tem uma definição. Porque são conceitos vagos, são conceitos ocos. É um conceito que tinha algum sentido, alguma substância lá durante a Revolução Francesa. Mas hoje em dia... Diego, são conceitos ultrapassados. São conceitos ultrapassados. O cara fica repetindo Marx. Quando Marx falou aquilo, o homem não tinha carro para andar, não tinha bicicleta para andar, não tinha porra nenhuma, andava a cavalo, não tinha antibiótico, não tinha nada. Era outro mundo. Os valores, o comércio, tudo era diferente. Né? Você tem que adaptar as coisas. Você tem que se adaptar à nova realidade. Você tem que fazer uma adaptação. E o caminho certo não é esse. Esse puxa, estica, não leva a gente a lugar nenhum. E o que é interessante é... Falei, Marcos. Teve um ponto aqui, vou pegar o gancho. Deixa eu só aqui ajustar. Eu vi aqui, teve uma notícia que saiu hoje, né, na Folha de São Paulo, né, que foi bem interessante a repercussão disso. Né, a notícia, até eu vou pegar aqui, que foi uma notícia sobre o Irã. Né, que o Irã, saiu a notícia, o Irã enforca 29 pessoas em um dia, né, sobre uma ONG, afirma ONG de direitos humanos. Né? E ali, aí você vê um monte de gente de direita, né, criticando, olha, tá vendo, né, esse regime ditatorial, tirânico, né, é isso que o PT apoia, é isso que a esquerda apoia, aquela baboseira toda. Né? E aí, quando você vê a própria reportagem da Folha, né, no primeiro parágrafo, aparece assim, 29 pessoas que haviam sido condenadas por crimes como assassinato, narcotráfico ou estupro. Né? Ou seja, a neodireita brasileira, né, ela agora, para poder criticar, né, o Irã, ela passa agora a passar pano, né, para quem é assassino, narcotraficante ou estuprador. Né? Então você vê o quanto ela realmente, né, ela está interessada, o quanto ela está interessada na coerência do discurso. Né? Com relação, né, à questão do papel da direita e da esquerda na questão da segurança pública, vamos lembrar de uma coisa. Na época, né, que teve a tramitação do tal pacote anticrime, né, muitas aspas nisso, né, o que aconteceu? A bancada do Bolsonaro, né, no Congresso, o que fez? Deixou o então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que pese as críticas que eu tenho a ele, né, deixou o cara ver navios. Então, e a esquerda montou em cima no debate do pacote. Até o Alexandre de Moraes fez mais pelo pacote anticrime do que a própria bancada bolsonarista no Congresso. Então, assim, você vê, ou seja, no final das contas, como diria uma certa figura chamada Paulo Francis, né, é tudo bafo de boca. Né? É tudo bafo de boca. E assim, não é só a questão de beleza, não é uma coisa teórica, é direita, esquerda e tal, mas você pega, por exemplo, você falou da questão do Irã. Você também tem a questão da Venezuela. Qual é a posição dos setores predominantes, dos setores mais liberais, mais identitários da esquerda? É uma posição contrária ao regime que está lá e, num certo sentido, propalando o que é a narrativa oficial que chega para a gente dos Estados Unidos. E da direita, como o Rubem Gonzalez falou muito bem, é a mesma coisa. Na contramão, inclusive, dos próprios interesses dos cidadãos que supostamente se beneficiariam da própria narrativa que está sendo construída lá a favor da vitória do Maduro.
Ou seja, no final das contas, você tem aí uma distribuição de tarefas, né? Essa oposição direita e esquerda no Brasil é uma oposição, entre aspas, que nem Cafu Roberto Carlos na Copa de 2002. É uma oposição ali de você ter dois lados que ficam fazendo esse telequete, essa falsa briga, essa troca de bolsada na frente das câmeras, mas que no final das contas, se você for depurando, né, se você for tirando a banha do porco, você chega lá a um conjunto de visões que são absolutamente convergentes. Eles defendem, no final das contas, a mesma coisa. Pequenas diferenças aqui e acolá, mas quando você tira o grosso, você percebe que a visão de Brasil deles é a mesma coisa. Todos odeiam o Brasil. Você vê, por exemplo, coisas prosaicas, agora essa questão das medalhas aí que o Brasil está ganhando. Aí você procura esses canais, tanto de direita quanto de esquerda, você vai ver o que eles estão dizendo a respeito das vitórias do Brasil. O pessoal de direita está sacaneando, debochando, falando, ganhou a medalha, grandes merdas. E o pessoal de esquerda, em vez de celebrar isso como uma vitória do país, não, os caras estão dizendo, não, a medalha não é do Brasil, a medalha é do homem negro, nordestino, careca, gordo, o que quer que seja. Então faz uma espécie de uma fragmentação, uma fratura do que significa o país. Então, se você for olhar todas as questões que são de fato significativas, economia, qual a diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula? Do ponto de vista do busilhos da coisa, aquilo que interessa a vida das pessoas, não muda merda nenhuma. Então, assim, esses são conceitos que a gente tem que tirar do panorama. Para a gente começar a entender as coisas no país, tem que tirar esse horizonte e começar a olhar para os problemas reais do país. A partir daí a gente consegue compreender alguma coisa. Vou dizer uma coisa para finalizar aqui. O sistema é tão bem feito, que quando ele te elege, ele coloca um parlamento contra você. Quando você faz o parlamento, você tem o executivo contra. Então, ele sempre foi feito para não dar certo. Para que a briga sempre vença. A briga ou o acerto, ou o acochambramento. Ou seja, você nunca dá plenos poderes na democracia a alguém para chegar e fazer alguma coisa. E o que existe lá? Existe um ecumenismo nacional? Não. Existe. Você é meu antagônico. Você bota um projeto de lei lindo, maravilhoso. Qual é o meu papel? Votar contra. Eu sou oposição a você, eu tenho que votar contra. Não existe falar assim, porra, é bom, é bem feito. Puta que pariu. Não. Posso até votar a favor, mas se tiver uma negociação, se tiver uma negociata, a gente vota a favor. Se não, infelizmente, meu amigo, eu vou votar contra porque você não é do meu time. E foda-se o Brasil. É a história do rei Salomão, das duas mulheres e da criança. É mais ou menos isso aí. A gente repete isso aí.